olá, muito bom dia para todo mundo, muito bom dia para você, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá na hora do nosso AB1 dessa terça-feira, dia 26 de agosto, hein? Agora 11 horas e 49 minutos. Vamos juntos pela telinha da TV Asa Branca, pelo G1 Caruaru e região e também pelo Globoplay. Simbora dar uma olhadinha na previsão do tempo para hoje, imagens ao vivo da capital do Agreste. E olha, essa terça-feira deve ser de sol entre nuvens, pode variar para momentos de céu nublado e à noite o tempo deve ficar firme, é o que diz a previsão. Agora a temperatura está marcando 26 graus e a mínima fica por ali, ó, pela casa dos 18 graus. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região também. Em Taquaritinga do Norte, está aqui na tela, ó, mínima de 16 e máxima de 24 graus, hein? Águas Belas fica no Agreste Meridional e tem aí a previsão de 18 graus na mínima e a máxima de 28 graus, hein? Em São José do Egito, no Sertão, é essa a previsão, ó, 19 graus a mínima, 31 a máxima. Fábio Gomes, Leonardo Costa e Priscila Martins estão com a gente nesse AB1. Fábio vai dizer quais são os principais assuntos do nosso portal nessa terça-feira, porque tem caso de violência contra a mulher aqui em Caruaru. Que história é essa, hein, Fábio? Bom dia para você. Muito bom dia para você, Almir, bom dia para todo mundo que acompanha a gente nesse AB1 de terça-feira. Infelizmente, mais um caso registrado de violência contra a mulher, dessa vez aqui em Caruaru. Isso porque um homem foi preso ontem à noite pela Guarda Municipal, suspeito de ter agredido a companheira com socos, mordidas e também puxões de cabelo. De acordo com o relato da vítima, essas agressões teriam começado porque o casal tinha discutido. Daqui a pouquinho eu volto trazendo todos esses detalhes, Almir. Ok, Fábio. Leonardo vai trazer informações importantes sobre a imunização dos pequenos, os recém-nascidos, os bebês, lá no Agreste Meridional. Não é isso, Léo? Bom dia para você. Isso mesmo, Ami. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no AB1. Olha só, aqui em Garanhuns está acontecendo a Semana do Bebê. Essa semana é para reforçar a importância da primeira infância, que compreende desde o nascimento até os 6 anos de idade, e também a importância da imunização, porque tem alguns prazos de vacinas que não podem ser perdidos. Daqui a pouquinho eu vou conversar com a coordenadora de imunização daqui do município para detalhar principalmente essas vacinas que não podem ser deixadas. Já adianto, principalmente a BCG, que protege aí contra formas graves da tuberculose. Daqui a pouquinho, Almir. Tá combinado, Leonardo, tá combinado. Priscila vai chegar com orientações sobre a chamada fome noturna. É aquele hábito de ingerir alimentos antes de dormir, por exemplo. Os especialistas dizem que isso pode prejudicar a qualidade do sono, hein? Priscila, bom dia para você. Oi, Almi, bom dia para você, bom dia, Léo, Fábio, um ótimo dia para você que está acompanhando aí o AB1. Pois é, e principalmente aquela prática, ó, de comer durante a madrugada. Tem gente que acorda para comer. Como evitar isso? Essa fome, de fato, ela existe. Como solucionar essa questão? A gente vai conversar daqui a pouquinho com a nutricionista que vai nos ensinar, gente, o caminho para que a gente possa se livrar disso, porque o objetivo é que a gente tenha qualidade de vida e que a comida, né, seja tão importante para nos manter, né, e não que isso seja um distúrbio na nossa vida, né? A alimentação não pode ser um distúrbio. Então a gente de fato vai aprender um pouquinho aqui com a nutricionista daqui a pouquinho. E se você conhece alguém ou tem esse tipo de hábito, então já convida todo mundo para ficar ligadinho, porque na tela da Asa Branca daqui a pouquinho no AB1 a gente vai falar sobre o método e as técnicas para evitar esse mau costume que é de fato acordar na madrugada para se alimentar. Até já. Orientações importantes na área da saúde também nesse AB1 até daqui a pouquinho, pessoal. E hoje é dia do Minha Comunidade. Vamos voltar ao município de Barra de Guabiraba, porque nós estamos acompanhando as obras de requalificação da PE 85 faz tempo. Tem um trecho que está ficando bem arrumado, mas tem um outro pedaço da rodovia que só vendo para crer.
incrível, né? Nem parece ser a mesma rodovia. Então, Gessé Ascioli e Joel Almeida também estão com a gente ao vivo. Gessé vai fazer essa cobrança de hoje do Minha Comunidade. E será que tem notícia boa para chegar, Gessé? Bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando. Pois é, a gente fica nessa cobrança, né? Inclusive essa é a 5ª vez que a gente volta na localidade. A gente iniciou as cobranças ainda quando as obras nem tinham iniciado. As obras estão em andamento e a gente vai mostrar um pouquinho como é que está essa situação. É uma obra que custa aí quase 100 milhões de reais, com previsões aí que a gente também vai contar. E há uma expectativa do motorista, do condutor, dos moradores daquela região, já que é uma rodovia aí de cerca de 60 quilômetros que liga aí a PE-103 em Barra de Guabiraba até a BR-101 em Ribeirão. A gente vai contar um pouquinho dessa história daqui a pouco e saber como é que está o andamento dessa obra, torcendo que ela caminhe rápido e que logo seja entregue para a sociedade uma rodovia pronta e adequada para que os motoristas possam transitar com segurança. Almir. É o desejo de toda a população, né, Gessé? Joel vai falar sobre as atividades que o SESC também vai realizar no Rec Play, no Porto Digital de Caruaru, um super evento que vai acontecer de 28 a 30 desse mês. Está chegando o dia. Não é isso, Joel? Bom dia para você. Tá chegando o dia, bom dia para você, Almir, bom dia também para você que está com a gente, nos acompanhando aqui no AB1. Olha só, o Rec Play é um evento que acontece geralmente no Recife, já muito conhecido, mexe com o calendário de toda a região metropolitana e de todo o estado também, mas agora ele desembarca pela primeira vez aqui em Caruaru com a programação vasta. 150 horas, mais do que isso, de programação, a vasta programação. Dentro desses parceiros, dentro dessas ativações, o Sebrae vai desempenhar aqui um papel fundamental para fomentar o empreendedorismo ligado à tecnologia e à inovação. Claro que a gente vai trazer todo esse panorama e mostrar o que é que está acontecendo aqui nesse novo endereço em Caruaru. Daqui a pouco eu volto com outras informações aqui no AB1, viu, Almir? Tá combinado, viu, Joel? Gessé também. Estamos juntos nesse AB1 até daqui a pouquinho. E agora vamos ver como é que está o clima em Garanhuns. Por lá o dia deve ser de sol entre nuvens também. Olha, a gente está vendo pedacinhos de céu azul por ali, mas o tempo pode variar também para momentos de céu nublado, chuvas rápidas e à noite o tempo pode ficar com muitas nuvens. Nesse instante lá em Garanhuns, a temperatura está marcando 25 graus e a mínima não deve passar dos 17, aí na bela cidade das Flores. Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a prisão de golpistas da Paraíba aqui em Pernambuco, hein? De acordo com a Polícia Civil, eles provocaram prejuízos a mais de 30 vítimas e os golpes podem ultrapassar a marca dos 10 milhões de reais, pessoal. Todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1, que já começou 11h57 agora. E o seu AB1 voltou, agora faltam 2 minutos ali para o meio-dia e a gente vai dar uma olhadinha no movimento do trânsito nessa terça-feira, início de semana ainda. E a gente está vendo aí esses veículos que saem da Avenida Rio Branco rumo à Avenida Manuel de Freitas, ali ó, no cantinho à esquerda do seu vídeo, mais acima. Algumas pessoas circulando também. Sol nesse momento, né? A gente percebe aí pelas imagens um pouco mais de calor nesses dias que estão bastante frios e a gente vê a movimentação agora dos veículos que saem ali da Armando da Fonte e seguem o seu destino também nessas imagens ao vivo aqui no seu AB1. E olha essa notícia, pessoal. A Polícia Civil de Pernambuco e da Paraíba prendeu 3 pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema milionário de golpes aplicados na compra e venda de veículos. O principal investigado pelos crimes e a esposa dele estavam escondidos em um condomínio no litoral norte aqui de Pernambuco. Veja. Há 7 dias não se tem notícia do casal Nelson e Célia Honorato. Eles são de Pernambuco e moram na Paraíba há 8 anos. O casal desapareceu durante a negociação da venda de uma casa. A investigação da Polícia Civil de Sapé, município a menos de 1 hora de João Pessoa, coloca um corretor de imóveis no centro de 2 crimes. Bom, a gente aí exibiu uma outra reportagem que a gente inclusive vai conferir daqui a pouco a respeito de um casal
aqui de Pernambuco que está desaparecido. A gente vai trazer essa informação já já. Agora, a gente vai ver a reportagem a respeito da prisão desses estelionatários envolvidos nesse escândalo, desse golpe que pode chegar à casa dos 10 milhões de reais. Vamos ver. A prisão foi na praia de Maria Farinha, em Paulista, região metropolitana do Recife. O preso, William Berto Pereira, é apontado pela Polícia Civil como um dos maiores estelionatários da Paraíba. Segundo as investigações, William aplicava os golpes na concessionária dele, aqui em João Pessoa. Ele fez pelo menos 30 vítimas e o prejuízo é estimado em 10 milhões de reais. O esquema funcionava de 3 formas. William pegava carros de pessoas para vender, mas ficava com o dinheiro. Fazia consórcios em nome de terceiros sem que as vítimas soubessem. E comprava veículos de empresas sem repassar o valor e sem transferir a documentação. Além dele, Luiz Carlos Soares de Souza, apontado como braço direito da quadrilha, e a esposa de William também foram presos na operação, que envolveu policiais da Paraíba e de Pernambuco. Em relação a um carro, às vezes existem 3 e 4 vítimas ligadas a um só carro. Tem empresários que compraram no nome da empresa 4, 5 carros, e esses carros estão espalhados por aí. E essas pessoas que estão com os carros também, quando esses carros forem apreendidos, serão outras vítimas também, que vão ficar sem o carro, tendo pago muito dinheiro em relação à compra desses veículos. A nossa produção ainda não conseguiu contato com a defesa dos suspeitos. E agora vamos à redação para conversar com Fábio Gomes. Tem registro de violência contra a mulher. Esse caso aconteceu aqui em Caruaru, não é isso, Fábio? Uma boa tarde para você. Uma boa tarde para você também, Almir. Uma boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1. Infelizmente, Almir, mais um caso de uma mulher agredida aqui em Caruaru. Esse caso aconteceu na tarde de ontem, no começo da noite, aliás, quando um homem ele agrediu a companheira com socos, mordidas e puxões de cabelo. Esse caso foi apresentado na Delegacia da Mulher através da Guarda Municipal de Caruaru. Nós entramos em contato com a Guarda Municipal e eles informaram que foram acionados ontem à noite para o bairro Indianópolis para averiguar essa ocorrência. Chegando lá, a vítima relatou aos agentes da Guarda Municipal que ela teria discutido com o companheiro e esse teria sido o motivo das agressões. No momento em que ela estava sendo agredida, ela começou a gritar, ela conseguiu se desvencilhar desse agressor e alguns moradores do bairro escutaram aquela situação e correram para tentar auxiliar ela e também conter esse agressor. O caso foi conduzido para a Delegacia da Mulher, aqui de Caruaru. Esse homem ele foi preso em flagrante e a mulher, que não teve o nome divulgado, precisou de atendimento médico e foi levada para a UPA do Salgado. O estado de saúde dela não foi divulgado até a última atualização dessa nossa reportagem. Além disso, Almir, nessa reportagem que nós preparamos aqui para o G1, a gente reforça também alguns canais de comunicação para que as vítimas de agressões elas possam tomar ciência e também reforçar sempre a importância de fazer essa denúncia, porque ela salva vidas. A gente deixa disponível aqui na nossa reportagem, no final dela, diversos canais de comunicação onde as pessoas podem fazer denúncias de forma anônima para as autoridades, Almir. Exatamente, Fábio. Como a gente sabe, a denúncia é fundamental também no combate à violência contra a mulher. E olha só, no G1 tem informações a respeito também de uma grande apreensão de drogas que aconteceu aqui, não é? Exatamente, Almir. Esse caso aconteceu hoje pela madrugada aqui em Caruaru e 4 pessoas foram conduzidas, aliás, um grupo de pessoas foi conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil aqui de Caruaru porque eles estavam transportando mais de 60 quilos de maconha. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um trio estava dentro de um veículo que se envolveu em uma colisão e foi a partir dessa colisão que os policiais conseguiram descobrir que esse tráfico. Durante a fiscalização na rodovia, os agentes abordaram um veículo que estava amassado na parte de trás, e aí os policiais abordaram esse veículo e estavam 3 pessoas dentro dele, 2 homens e uma mulher. Quando eles foram perguntados a respeito dessa colisão, dessa batida, eles acabaram entrando em contradição, e aí os policiais eles desconfiaram da versão apresentada e começaram a fazer algumas buscas na região, e foi aí que eles localizaram um segundo veículo que estaria também amassado na parte da frente, e aí quando eles abordaram o condutor desse veículo, ele acabou confessando que estaria traficando essa droga, e ele informou que esses 2
2 veículos estavam seguindo juntos, né, para fazer esse tráfico, e um desses veículos era utilizado como batedor, ou seja, ele seguia na frente na rodovia, averiguando, né, se havia alguma fiscalização e passando informações para o veículo que vinha atrás. Só que aí, em determinado momento, essas pessoas acabaram colidindo esse carro. Todo o material apreendido e também esse grupo de pessoas foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, onde as medidas cabíveis foram adotadas. Almir, outros detalhes podem ser conferidos acessando o G1. Perfeitamente, Fábio. Para a gente mudar um pouquinho de assunto agora, tem seleção simplificada no município de Gravatá, não é? Tem sim, Almir. A Prefeitura de Gravatá, pela Secretaria de Assistência Social, divulgou que abriu um processo seletivo com 154 vagas para a Secretaria de Assistência Social. Para os interessados em fazer essa seleção, as inscrições começam hoje e seguem até o dia 5 de setembro. Essa seleção ela não vai contar com prova, ela vai acontecer de forma simplificada através de uma única etapa, que é a análise curricular, e a partir das experiências, cursos e formações é que os candidatos poderão, né, passar durante essa etapa. Acessando o G1, o pessoal pode conferir também o cronograma completo que a gente preparou. As inscrições começam hoje e seguem até o dia 5 de setembro. A lista de inscritos será divulgada no dia 11 de setembro. O resultado preliminar dessa seleção será divulgado no dia 22 e a partir daí começa também o prazo para solicitar recurso, que ele será entre os dias 22 e 25 de setembro, e a divulgação do resultado desses recursos acontece no dia 3 de outubro. Acessando o G1, o pessoal de casa pode conferir a lista completa de vagas que são para diversas funções e também os salários, que variam de R$ 1.518 e podem chegar até R$ 2.100, Almir. Muito bem, Fábio Gomes. Muito obrigado pelos destaques do G1 nessa edição de terça-feira do AB1. Bom trabalho para você aí na redação e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também. Até amanhã e uma excelente tarde para todo mundo. Muito obrigado, Fábio. 12h, 7 minutos. Agora vamos de cobrança, não é? Tem o Minha Comunidade chegando. Estamos de olho nas obras de requalificação da PE 85 em Barra de Guabiraba. Gessé Ascioli está chegando ao vivo, também está acompanhando essa história e tem as informações para a gente agora. Gessé, uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem nos assiste. Pois é, a gente volta a falar da PE 85, importante rodovia que liga o Agreste Pernambucano até a Zona da Mata e é um importante trecho ali para ligação com o litoral sul de Pernambuco. A PE 85, né, para situar quem viaja muito por aquela região e às vezes não sabe ali o nome da rodovia, a identificação da rodovia, ela fica naquele trecho ali, quem vai por Camusim, né, saindo de Bezerros, para acessar a zona litorânea de Pernambuco através de cidades como Ribeirão, Cortês e outras mais. A questão é, faz tempo que a gente cobra, essa é a 5ª vez que a gente foi até a localidade visitar o espaço para entender como é que está as obras, porque depois das cobranças, obras foram iniciadas, elas estão em andamento e a gente foi mais uma vez lá visitar como é que está a situação. A rodovia era intransitável, muitos buracos, né? Só quem trafega, quem precisa de uma rodovia sabe muito bem a necessidade que é você passar por um trecho esburacado, porque tem problemas de quebrar o veículo, tem aquela questão de atrasar a viagem, de ser perigoso por conta de acidentes, de assaltos, uma rodovia sem sinalização. Então a gente vai conferir agora uma reportagem sobre como é que está a situação atual, depois das cobranças e o tanto que andou essa obra que está ainda em processo, né, de realização. A gente vai conferir agora. No entroncamento entre a PE 103 com a PE 85, uma placa com dados da obra que tem previsão de entrega para 20 de março de 2026. O valor informado do contrato é de R$ 96.189.297,46 para a execução do serviço. Um pouco mais à frente, uma placa de atenção sobre homens e máquinas na pista, sinal de que a obra está em processo de execução, diferente de quando estivemos aqui pela primeira vez. Hoje está difícil demais, a situação está precária. Faz tempo. E apoio? Ninguém vem para fazer nada por aqui? Vem nada, mãe. Tudo abandonado. Fica difícil para vocês irem voltar para o trabalho. É difícil. Isso é um absurdo. Como é que se deixa chegar um ponto desse? A estrada só tem buraco. Complica, né? Complica, e é outra coisa. E o risco de acidente? Porque você vai livrando.
e tem que vir bem devagar. Quer dizer, uma coisa que a gente faria dentro de 40 minutos, está se gastando uma hora para ir, uma hora para voltar. Percorrendo de carro pela estrada ao longo do trecho de 9 quilômetros da primeira etapa, que vai até a cidade de Barra de Guabiraba, percebemos avanços. Melhorias que já havíamos mostrado no início desse ano, quando nossa equipe esteve por aqui. Esta é a entrada da estrada que leva até Barra de Guabiraba, PE 085. De quando chegamos a primeira vez até agora, a diferença mesmo é enorme. É que era assim, ó, uma estrada esburacada e cheia de problemas. Iniciamos esta cobrança em 2023, quando o quadro Minha Comunidade exibiu pela primeira vez a situação de buracos que estavam na estrada. Mas se compararmos com o que vimos agora, a obra aparentemente teve pouca evolução. Os guarda-reios de proteção foram instalados em algumas partes, mas a sinalização horizontal ainda não foi aplicada. Mesma situação das placas de sinalização ao longo da via, que não encontramos nenhuma. No trecho da saída, lá no trevo, em que dá acesso à Barra de Guabiraba, pela PE 85 até chegar a esse ponto, são 14 quilômetros de estrada já pavimentada. Daqui em diante, são mais 40 quilômetros até chegar no final da PE 85, em Ribeirão, no entroncamento com a BR-101. Daqui para lá, muito buraco. Na época da nossa última cobrança, a informação era de que a obra tinha avançado uma certa porcentagem. E apesar do prazo estar para o ano que vem, a sensação que passa é que toda essa morosidade pode interferir no prazo estipulado, já que a obra teve início em 2024 e um ano depois ainda não chegou nem na metade da rodovia. Essa é a única via de acesso para as cidades de Barra de Guabiraba e Cortês, e uma das principais no acesso a Ribeirão. Por ela é possível interligações entre as BRs 232 e 101 e várias outras rodovias estaduais, além de ser um dos principais trechos de ligação entre o interior e a zona da mata, além do litoral. Região de muita movimentação agropecuária, canavieira e de água mineral. O que dá esperanças para os condutores que trafegam na via e aos moradores das cidades da região é ver que a empresa responsável segue realizando os trabalhos. Mas como ainda falta uma grande parte para ser definitivamente concluída, nós vamos seguir cobrando para que a obra seja entregue com a qualidade que a população deseja e dentro do prazo estipulado. Afinal, é o dinheiro do povo que está sendo utilizado. Pois é, a gente vai seguir cobrando, porque apesar da obra ter sido iniciada, ter avançado, são cerca de 14, 15 quilômetros de pavimentação já pronta, mas ainda faltam algumas coisas, né? Características como trouxemos aí na reportagem, de pintura, sinalização, as placas, né? Os guarda-reios que ainda faltam em algumas partes. A gente observa que apesar do trecho entre a PE 103, que é aquele trevo ali que dá acesso também à cidade de Bonito, até chegar em Barra de Guabiraba, o primeiro trecho foi concluído, né? Faltam poucas coisas ali para concluir e ser entregue. O problema é depois que você passa de Barra de Guabiraba, para o motorista que conhece aquela região, vai entender que dali para frente é muito buraco e são muitos caminhões, né? A produção, você viu aí na reportagem, muitas imagens de caminhões transitando, porque é carregamento de água mineral, a região é canavieira, então tem muita produção naquela região e o escoamento de outras regiões como o Agreste Pernambucano e da Mata Sul, no sentido do Agreste, também tem a necessidade de passar por um trecho como aquele. E aí com muitos buracos, imagine a estrada à noite, sem sinalização, né, sem a segurança de um pavimento adequado. Então, uma situação bem complicada, uma obra aí que está se arrastando. A previsão é para o ano que vem e a gente vai seguir cobrando, porque apesar da previsão ainda ser para março de 2026, a gente sabe que tem um tempinho até lá, mas se em um ano a gente só avançou 14 quilômetros, ainda faltam mais de 45 quilômetros. Então é muita coisa. Imaginar que é uma região onde há muitas curvas, né, no trecho, há uma diminuição aí no tempo de serviço por conta de chuva, porque a gente sabe que é uma região que chove muito, então isso acaba interrompendo um pouco os trabalhos, muitas vezes tem que dar uma parada por conta do período de chuva. É uma situação, né, que desagrada os motoristas e a gente segue cobrando, porque afinal de contas é um investimento aí na casa de quase 100 milhões de reais por parte do governo do estado, por parte, né, do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco, que inclusive a gente pediu nota, né, mas até o momento não recebemos nenhuma informação por parte do DR.
O prazo estipulado, como disse, é para 20 de março, mas a gente vai voltar lá em 24 de março para saber se de fato avançou, se de fato concluiu. A gente torce que se conclua até antes, né, para que o motorista tenha de fato uma movimentação segura pelaquela região. Inclusive porque reta final do ano, período de férias, período onde as pessoas buscam muito o litoral, é uma região onde passam muitos veículos, onde as pessoas buscam muito aquela região ali por conta de Bonito também, as cachoeiras em Barra de Guabiraba, tem muitos atrativos turísticos que acabam trazendo o público para aquela região e aumentando o fluxo de veículos. Então, a gente fica aqui na cobrança, essa foi a 5ª vez, mas a gente vai seguir incansavelmente cobrando para que, de fato, os investimentos que são dinheiro público, dinheiro da população, sejam investidos de forma adequada, que a obra seja entregue e que a população tenha uma rodovia segura. Afinal de contas, quando a gente imagina, né, um período que passe de um ano, para um trecho de rodovia aí de cerca de 57, 60 quilômetros, realmente, né, é muito tempo. Para quem está esperando, também é muito tempo, né? Antes disso, o pessoal já sofria com os buracos, já sofria com a insegurança da estrada. Então, imaginar que ainda a gente vai ter mais um período aí de 8 meses, depois se arrastar, já que a gente observa que se atrasa muito, o nosso compromisso aqui é cobrar, né? E de fato a gente vai seguir cobrando que a população tenha de fato uma estrada adequada. Infelizmente não recebemos até o momento a nota do DR para saber, né, se há uma previsão de avanços maiores na obra, se houve algum atraso por conta das chuvas, por exemplo, ou algum repasse financeiro, enfim, a gente vai seguir cobrando porque é uma grande responsabilidade do poder público e é dinheiro do povo. E a gente vai seguir cobrando para que tenha de fato uma estrada segura e adequada, Almir Vila Nova. Exatamente, Gessé, exatamente, está tudo em jogo, né? Em primeiro lugar, a vida das pessoas, a segurança nas estradas, claro, e depois esse compromisso, né, do poder público, né, com as autoridades para resolver essa questão dessa rodovia. Combinado, Gessé, estamos juntos, a gente continua no Minha Comunidade acompanhando tudo isso. Muito obrigado pelas informações. E de fato, pessoal, é fundamental seguir acompanhando o andamento de cada obra pública. Nesse caso, por exemplo, estamos falando de uma rodovia que atende a uma região inteira. Tem a questão do escoamento da produção? Tem. Mas antes disso, tem a segurança dos motoristas, das famílias que passam por essa rodovia todos os dias. E uma estrada em condições adequadas é o mínimo que a gente precisa exigir. Então vamos reforçar no nosso calendário aqui na tela, no dia 24 de março de 2026, a gente vai retomar esse assunto aqui no Minha Comunidade. Qualquer outra novidade a respeito dessas obras, antes desse prazo, a gente volta lá e traz as informações também para você aqui no AB1. Vamos seguindo, está chegando o momento WhatsApp. O Michael França é morador do Vassoural aqui em Caruaru e está reclamando, está preocupado com um cano estourado. A gente vai ver essa situação agora. Vazamento de água aqui no Vassoural, do lado da BR aqui, do acesso à BR, mais precisamente na rua Cantor Luiz Gonzaga. Um grande vazamento de água aqui, ó. Botaram umas máquinas para capinar esse terreno aqui, quebraram o cano lá na frente e aqui ele soltou, ó. A água tá descendo ali para a rua, prejudicando os moradores. Além de, ó, uma vazão grande de água no Vassoural. E não é pouca água não, hein, pessoal? Michael, que situação é essa, hein? E que flagrante você conseguiu mandar pra gente, ó. Sobre esse problema, esse vazamento aí, a gente entrou em contato com a Compesa. Eles disseram que o trabalho de reparo nessa tubulação foi realizado no domingo e hoje também. E que a equipe esteve no local novamente e constatou que a tubulação agora está sem vazamentos. É o que diz a Compesa. Então, Michael, por favor, se possível, grava um vídeo novo para a gente mostrando que esse problema foi resolvido, para a gente mostrar aqui no AB1 e agradecer também aos profissionais que eventualmente tiverem feito esse conserto. Se o vazamento estiver continuando, a gente mostra também. A gente está aqui aguardando. Combinado, Michael? Muito obrigado, hein? E você também pode participar, manda o seu vídeo para o nosso WhatsApp 991988212, que a gente está aqui esperando. Tem intervalo agora e na volta tem uma reportagem falando sobre as condições da PE 145 em Jataúba. Aliás, as péssimas condições dessa rodovia. Olha só essa imagem.
Muito buraco, não é, pessoal? Todo mundo reclamando dessa situação e com razão. E ainda, no AB Esporte tem os gols do GE e a gente volta já já com essas e outras informações no seu AB1. Meio-dia, 19 minutos. AB1 de volta para você e a gente vai dar uma olhadinha no movimento do trânsito aqui em Caruaru, hein? Olha aí, a gente está vendo esse trecho do bairro Maurício de Nassau e da Avenida Agamenon Magalhães. Você está vendo o pessoal que está saindo aí da Gonçalo Coelho nesse momento, né? O semáforo certamente abriu, todo mundo passando por ali, seguindo seu destino. E a gente vê uma movimentação ali na parte mais alta à esquerda do seu vídeo também, não é? Dos veículos que saem de um outro trecho ali no Maurício de Nassau, pessoal indo aí para a Avenida Agamenon Magalhães. Movimentação a gente pode considerar intensa nesse instante, não é? Meio-dia, 21 minutos. E olha essa história, pessoal. Um casal de pernambucanos está desaparecido há cerca de uma semana. O filho deles, um jovem autista, foi encontrado pela Polícia Civil com marcas de agressão em uma área de mata na cidade de Sapé, lá na Paraíba. De acordo com as investigações, esse caso pode estar relacionado à venda de um imóvel. Há 7 dias não se tem notícia do casal Nelson e Célia Honorato. Eles são de Pernambuco e moram na Paraíba há 8 anos. O casal desapareceu durante a negociação da venda de uma casa. A investigação da Polícia Civil de Sapé, município a menos de 1 hora de João Pessoa, coloca um corretor de imóveis no centro de 2 crimes. Além do desaparecimento, o filho dos idosos, um jovem autista de 27 anos, foi mantido em cárcere privado durante a semana passada. O filho do casal havia ficado preso dentro da residência e somente na sexta-feira, quando esse corretor foi à residência, que o resgatou. Na última sexta-feira, o filho do casal foi encontrado em uma área de canavial. Ele estava ferido e contou aos policiais que havia sofrido uma tentativa de homicídio. Ele disse ainda que foi levado até o local pelo corretor de imóveis. Um homem foi preso e confessou ter tentado matar o filho do casal. Ele confirmou que o crime foi encomendado pelo corretor, conhecido por Ailton, que teve o mandado de prisão decretado e está foragido. A polícia ouviu ainda o suposto comprador do imóvel. O suposto comprador foi ouvido já na delegacia e confirmou os fatos. Foi negociado por um terceiro, que é justamente a pessoa que estamos procurando, que é o suspeito do desaparecimento dos idosos. 2 veículos foram apreendidos. Um deles seria parte do pagamento pelo imóvel e foi encontrado com eletrodomésticos e vários pertences da casa da família. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar nas buscas pelo casal. A principal dificuldade é a informação concreta, né? A gente precisa de informações mais precisas para, de fato, a gente acionar as equipes qualificadas, tipo o canil, os mergulhadores, para tentar achar esse casal que está desaparecido. O filho, vítima da tentativa de assassinato, está sob os cuidados de vizinhos que tentam contato com outros familiares que moram em Pernambuco. Que história, hein? A gente vai continuar acompanhando esse caso aqui no AB1 também. E vamos seguindo, porque as pessoas que precisam passar pela PE 145 em Jataúba estão enfrentando dificuldades por conta das péssimas condições da estrada. Veja na reportagem de Jaira Lima e Arthur Oliveira. Na estrada que liga Jataúba a Brejo da Madre de Deus, o asfalto dá lugar aos buracos e o percurso vira um teste diário de paciência e risco. Poxa, aqui tá acabado. Olha, se um carro cai em um canto desse aí, ó. Ah, meu Deus. Pro jeito a mulher de Caruaru, aquela coisa, não tem jeito dela fazer não, porque esse tempo todo desse jeito. Faz tempo que tá assim, hein? Faz muito tempo, muito. Sim, já foi em Jataúba não, pra ver o jeito que tá. Jataúba até Brejo tá assim. Tá assim, desse jeito, direto desse jeito assim. Num tempo, às vezes tem um povinho que eles ficam no sábado ou na sexta, que é o tempo o sábado é aqui na feira e em Jataúba é na sexta. Botando umas terrinhas, o povinho dá uns R$5, uns R$3 a eles. Mas não tem como botar aí, só se for um caminhão para botar a coisa aí. Tá acabado demais, muito mesmo. É ruim passar aqui todo dia assim, né? É que coisa, pneu de carro, um amortecedor, acaba tudo, Pra gente que fazer que nem trafega aqui, ruim de verdade mesmo, a gente tem
que mexe com gado, essas coisas, a gente tem uns caminhãozinhos, aí é ruim de verdade mesmo, tá um caos. E faz tempo que tá assim? A base de uns 5 anos ou mais. Vai. E acaba com o carro, né? Tem que ficar levando sempre a manutenção. Sempre a manutenção. A rodovia, que é fundamental para o escoamento da produção local e o transporte de trabalhadores, está há anos sem manutenção adequada. E enquanto a recuperação da estrada não vem, os moradores seguem enfrentando poeira, lama e prejuízo, num trajeto que deveria trazer segurança e desenvolvimento, mas hoje só representa o abandono. Semana passada um colega meu caiu, está internado lá do Recife, caiu dentro de um buraco. Isso é uma vergonha para nós aqui. Ó. Aqui é muito difícil de trafegar. Sempre um carro não roda um mês, sem você gastar o que você ganha a metade, que você consegue em um mês, não tem condição dessa estrada mais não. Não tem condição não. A gente anda porque tem que andar mesmo e com cuidado, mas pelo amor de Deus, aqui só Jesus. A condição de tráfego ali é zero mesmo, como a gente viu nessas imagens, né? A gente vai até recuperar para você acompanhar aí, para ter uma noção mínima, né, do que está acontecendo por lá. Prejuízos aí do ponto de vista financeiro, não é? Com a manutenção dos veículos, prejuízo físico também, gente que já caiu, como a gente viu aí nos relatos, né? Gente que está internada por ter caído aí nessa rodovia. E há mais de 5 anos uma situação como essa é inadmissível, não é, pessoal? Então a gente foi em busca de uma resposta sobre o que deve ser feito aí na PE 145 para resolver essa situação. O diretor-presidente do DER, Rivaldo Melo, enviou um vídeo para a gente. Vamos ver o que foi que ele disse. Nós já concluímos a restauração completa da PE 145 no trecho que vai da BR-104 até o acesso à Brejo da Madre de Deus. Essa entrega representa um avanço importante para a mobilidade da região e reforça o nosso compromisso com a melhoria contínua da malha viária de Pernambuco. A governadora Raquel Lira já anunciou a próxima etapa, a restauração de mais 23,6 quilômetros dessa mesma rodovia, partindo da entrada de Brejo da Madre de Deus até o município de Jataúba. Essa obra ela será executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco, com um investimento de aproximadamente 33 milhões de reais. O processo de licitação já está em fase final e em breve a governadora anunciará a ordem de serviço para o início dessas obras. O prazo de execução será de 10 meses, garantindo que a população receba, dentro de um período relativamente curto, uma estrada totalmente restaurada e mais segura, né? Tomara, não é, pessoal? Tomara. A gente também vai seguir acompanhando essa situação aqui no AB1. Agora a gente vai trazer assuntos mais leves, está na hora do AB Esporte. Quem está chegando é Matheus Antunes para bater um papo com a gente e falar sobre uma conquista importante do Central no vôlei. Olha que maneiro. Boa tarde para você, Matheus. Olá, Almi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo acompanhando o AB1. A gente volta aqui para falar do Central, mas agora da equipe feminina de vôlei do Central, que venceu mais uma competição. O time caruaruense conquistou a etapa em Garanhuns da Liga do Interior de Vôlei Pernambucana e garantiu mais uma medalha, mostrando que tem um time forte e só tende a crescer cada vez mais. 8 times participaram da Liga do Interior e na final a Patativa enfrentou o Santa Cruz, onde venceu o Tricolor por 2-1. Geralmente as competições de vôlei é uma melhor de 5, né? Quem fizer 3 sets primeiro, vence, mas nesse torneio, só para explicar para vocês, era melhor de 3 e o Central venceu no tie-break o último set. E em 2025, o Central já conquistou a Copa PNG, a Copa Caruaru, foi vice na Superliga C Nacional. Haja título para essa turma, hein, Almir? As meninas estão demais, né? Parabéns para a equipe inteira, para todo mundo que faz parte aí desse elenco das quadras, né? Avante Patativa! E chegou a hora de conferir os nossos craques, porque hoje também tem os gols do GE, não é isso, Matheus? Exatamente, meu amigo. Hoje é terça-feira e toda terça tem os gols do GE. A gente tá com uma dor de cabeça boa para selecionar os melhores gols, para mostrar aqui na telinha e vamos conferir agora. Fala pessoal, ligado aqui no AB Esporte, tá começando mais uma edição do Gol do GE. A gente sempre exibe aqui os gols mais bonitos da região, então se liga na lista de hoje, roda a vinheta. Abrindo a lista, o gol vem lá de Alagoinha e o golaço é do Marcelo. A jogada se inicia com o time trocando passes no meio de campo, só na paciência, aquele tic-tac do Barcelona, até que o Marcelão olhou pro gol, percebeu o goleiro adiantado e encheu o pé. A bola foi lá onde a coruja dorme. Baita golaço!
Lembra aquele gol que Pelé não fez? Sobra é para Pelé, que resolve tentar enganar o goleiro. E quase. Então, o João Vitor vai ensinar como é que faz. Ele recebe o passe do meio-campo, ajeita a bola, olha pro gol com tranquilidade e dá aquele totozinho embaixo da bola. Chama ela de sua e o goleiro nem se jogasse a luva tinha chance de pegar. Que capricho! Nos gols do GE a gente tá com uma dor de cabeça boa. Selecionar os melhores gols. E esse do Roberto Laime de Agrestina lembrou a categoria de um outro Roberto. Golaço, Roberto! Ei, Roberto, tá filmado, viu? O Dinamite. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção, vai enfiar! Gol! Que cipuada! Ele recebe a sobra fora da área, baixa a cabeça e pega em cheio. Mais um gol no ângulo. Valeu, meu artilheiro! O gol agora vem de Caruaru e a gente também é da resenha. Fala bem dos gols, mas também tira uma onda quando precisa. Olha a lambança do meu zagueirão. Pulou no tempo errado, deixou a bola chegar pro meu atacante, deu espaço e tempo para ele ajeitar a bola e chutar cruzado no gol. Mas aí o Sidney agradeceu, né? Fez o gol e mandou um beijo para todo mundo. E no último gol de hoje, vamos pegar a estrada para Garanhuns. Repara aí no início do lance. Eu não entendi muito bem. O jogador cai sozinho ali no gramado. É uma tática para esfriar o jogo, eu sei. Mas o Maurício é experiente. Recebeu a bola e disse: agora eu se consagro. Vem com tudo não que não tem essa não. Depois ele passa no meio de dois, dribla o goleiro, faz o gol de letra. Ninguém tira a bola desse homem. Golaço do Ney. Quer dizer, do Maurício lá de Garanhuns. Pintura, viu? E com esse golaço a gente encerra mais uma edição do Gol do GE. Valeu, galera. Até a próxima semana. Olha aí, Maurício quase Neymar, Roberto quase Dinamite, só tem fera, né, Matheus? Só tem fera, rapaz. Foi difícil para escolher o mais bonito dessa semana e olha só, ensinaram o gol que Pelé não fez, lembrou o Roberto Dinamite e o Neymar. Rapaz, prêmio Puskás para escolher a votação, Almir, vai ser difícil, viu? E por falar nisso, na última semana do mês, a gente sabe, tem votação aberta para escolher o gol mais bonito, seu Matheus. Exatamente, Almir. Já temos sim a votação aberta lá no GE Caruaru Região para o pessoal escolher e votar o gol mais legal exibido no mês de agosto aqui no AB Esporte. Todo mundo já pode votar, fazer a campanha, engajar a turma para receber essa camisa aqui, ó, que está nas minhas mãos. Olha, essa camisa bonita e o resultado será divulgado na próxima terça-feira, que é a próxima edição do Gol do GE. E também quem quiser participar, mandando seu golaço para a gente exibir aqui, é só mandar um WhatsApp para o 992049429, o DDD 81, se identifica lá, né? Manda o nome, manda a cidade que você é. E olha, para poder ganhar essa camisa, tem que votar, viu? Camisa bonita, novinha aqui para o gol mais bonito do mês. Grande Almir, vou ficando por aqui, mas amanhã tem mais AB Esporte. Pessoal de casa, acessa lá o nosso portal GE Caruaru Região para mais informações sobre o mundo esportivo da nossa região. Abraço, tchau, tchau. Grande Matheus, grande abraço para você e até amanhã. E a gente vai seguindo por aqui, ó, porque no período da noite, muita gente costuma sentir aquela fome. Por isso, acaba fazendo um lanchinho aqui, outro ali. Mas será que existe alguma forma de controlar esse apetite no período da noite para evitar problemas de saúde? Sobre esse assunto, a gente vai conversar com Priscila Martins. Por quê? Porque os nutricionistas têm orientações importantes a respeito desse assunto. Neis, Priscila, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está aí acompanhando o AB1. Será que existe alguma estratégia para tirar a gente dessa fome, né, de madrugada, ou mesmo antes de dormir? O que é que pode se comer para que a gente possa passar uma noite mais tranquila e mais ter qualidade de vida? A gente está aqui com a nutricionista Natiane Magalhães. Muito obrigada por estar aqui conosco.
E aí eu lhe pergunto, Natiane, tem alguma estratégia? Porque de fato tem pessoas que, além da noite, querer comer muito, porque é a hora do dia que tem mais fome, na madrugada tem um outro grupo que acorda para se alimentar. Isso pode acontecer? Boa tarde. Boa tarde pessoal de casa. Eu que agradeço estar aqui falando de um tema muito importante. E sim, tem várias estratégias que a gente consegue fazer, principalmente durante o dia, para conseguir reverter essa situação. A fome noturna ela é causada por alguns aspectos. Geralmente é comportamental. Então, o seu comportamento durante o dia é que vai ditar essa fome noturna durante a madrugada e o período da noite também. E algumas coisas que a gente consegue colocar na realidade do consultório, o primeiro delas começa logo no café da manhã. O café da manhã ele precisa ser com uma base proteica. Ovos, queijos, leite, iogurte, ou até de origem vegetal também, como lentilha, grão de bico, porque a proteína no café da manhã, ela segura a fome durante a noite, tá? Além de colocar proteína em todas as refeições principais, café da manhã, almoço, jantar, o lanche da tarde ele precisa ser um lanche mastigável, onde você consiga entender que seu corpo está mastigando e sendo alimentado. Com isso, você vai evitar muito essa fome noturna. Além da questão hormonal, da produção do hormônio, quando a gente realmente come durante o dia estrategicamente. E aí na madrugada, tem gente que come o dia todo, faz as refeições, né? Café da manhã, lanche, almoço, lanche, janta, ceia e ainda vai na madrugada levantar para comer. Exatamente. A questão da madrugada, ela é muito mais do déficit calórico que é feito durante o dia. Então, provavelmente essa pessoa passa o dia inteiro se restringindo e quando é na madrugada, ela acorda para querer comer. É um pouco diferente da fome da noite, entre 8 e 9 horas, que essa fome geralmente ela é do comportamento do eu mereço. Eu estou cansada, eu passei o dia inteiro trabalhando para lá, para cá. Quando o corpo relaxa, que você entra no período de tédio, a única opção que você encontra ao seu redor é comer. Então, para a madrugada, é controlar a refeição durante o dia e na fome noturna, além de fazer todo esse movimento de proteína no café da manhã, nas principais refeições, um lanche mastigável à tarde, controlar o consumo de água também, é abrir um repertório. O que é que você gosta de fazer que não envolva só comida? Então, gosta de assistir um filme, gosta de ler um livro. Então, colocar isso na realidade também ajuda demais. E aí é importante falar que o jejum também é importante. Então, essas horas de sono, elas precisam ser reparadoras mesmo para o descanso, né? É um dos remédios naturais que nós temos, que é o sono. E o jejum é importante para nos fortalecer, para que a gente consiga, parece que não, mas quando você faz o jejum, você fica mais forte. O seu corpo consegue ficar mais forte para você iniciar uma dieta no dia seguinte. Não é isso? Eu falei alguma coisa errada? Exatamente. Quando a gente dorme, o nosso corpo ele entra num período mais tranquilo. Então, toda a movimentação dele ela fica mais lenta, principalmente a nível intestinal. Então, é a hora que as bactérias boas, elas vão pegar tudo que foi consumido durante o dia e se fortalecer. Além que, quando a gente está dormindo bem, quando a gente entra realmente num período de sono reparador, a produção hormonal ela vai ser estratégica. Então, a gente vai produzir hormônios que a gente chama de grelina e leptina, que são os hormônios da fome e da saciedade, em uma quantidade boa para o seu organismo. Com isso, no outro dia, a sua fome ela vai estar muito mais controlada. Ok, Natiane, muito obrigada, viu, por essas informações. O ideal, gente, é procurar um nutricionista para montar um cardápio, para ver qual é o tipo de proteína que você vai colocar no café da manhã, no almoço, no jantar, e você ter feito mesmo uma dieta balanceada durante o dia. Almir, eu volto contigo no estúdio, mas eu queria mandar um beijo para a mãe dela, ó, a mãe Natiane, que disse que é fã nossa aí, assiste a gente todos os dias, provavelmente vai ver, então, esse vídeo. O Edja, um beijo para a senhora. Almir, outro para você. Ah, valeu, Priscila. Muito obrigado. Beijo para a dona Edja também. Que bom que está sempre aqui no AB1, né? Beijo grande. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado à nossa nutricionista de hoje. Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho tem mais uma reportagem especial do Me Conte Sua História. Aí a gente vai conhecer um homem que realizou um sonho da juventude, da adolescência, construir um castelo. Olha para isso e é aqui na nossa região, hein? É daqui a pouquinho no seu AB1, 12h, 40 minutos agora. E o seu AB1 está de volta, 12h, 41 minutos. Vamos ver um pouquinho mais, né, do movimento do trânsito aqui em Caruaru com essas imagens ao vivo do centro da cidade, ali na rua Vigário Freire. Os veículos vão aí, ó,
no sentido da Avenida Rio Branco, da Rua Duque de Caxias, não é? Da gente circulando ali, ó, nos veículos, e aqueles que estão paradinhos ali no semáforo da Capitão João Velho, aguardando a vez. Parte da movimentação aqui da capital do Agreste nessas imagens para você. E vamos seguindo. O rolê Hack and Play, Festival de Inovação, Tecnologia e Cultura, vai começar na próxima quinta-feira aqui em Caruaru. E o SESC vai oferecer serviços para os participantes desse evento também. Então, vamos saber todas as informações com Joel Almeida, que está chegando aí. Oi, Joel, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, uma ótima tarde também para você que está com a gente aqui coladinho no AB1. Olha só, eu falo ao vivo aqui do Espaço Cultural Tancredo Neves, fica aqui na região da Central de Caruaru. Para muita gente que não conhece, esse espaço cultural aqui fica aqui do lado do Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga e foi aqui a Fábrica Caruá. Mas o espaço está bem modificado, está sofrendo modificações constantes para receber o Hack and Play, esse evento que vai reunir muita inovação, muita cultura, arte e empreendedorismo. Um evento que já acontece há muito tempo na capital pernambucana, um evento do Porto Digital, em parceria, por exemplo, com o governo do estado, que pretende movimentar essa cena da inovação e da tecnologia aqui no estado. Desembarca pela primeira vez em Caruaru com uma vasta programação. São pelo menos 150 horas de programação, 3 dias de muita programação por aqui. Como você falou, vai ter SESC, ali também tem o estúdio, o espaço do Sebrae, também do Sistema S, inúmeros parceiros e, como você falou também, Almir, o Sebrae vai estar aqui com diversas ações. Ao meu lado aqui, a Conceição de Paulo, ela é gerente do SESC e vai falar para a gente sobre essa programação vasta. Serão 3 dias de muita festa aqui, não é isso? Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Almir. Isso mesmo, é o SESC se conectando a esse grande festival, né, de tecnologia e inovação. Então, nesses 3 dias de evento, o SESC vai estar aqui com ativações na área de lazer e cultura, trazendo o universo geek para o Hack and Play Caruaru. Então, nós teremos nos 3 dias ativações com atividades de swordplay, cosplay, entre outras que fazem parte do universo geek. Além das apresentações culturais com artistas locais como Cris Mendes, Gabriel Sá, Vitória do Pife, Banda Camaleão e companhia de dança popular Cia Olhares. Então, durante os 3 dias, o SESC presente aqui conectado com o Hack and Play, trazendo atividades e as ativações na área de lazer e cultura. Pessoas que podem participar, tem idade? Não? Quem é o público? Olha, o acesso é livre, nós teremos também jogos gigantes, brinquedos infláveis, então é aberto ao público. Crianças e adultos podem participar. Precisa de alguma inscrição ou não? A inscrição deve ser feita nas redes sociais, aí no site do evento, para participar com o público, comunidade em geral. E para as atividades do SESC não há uma inscrição específica. Muito obrigado pelas suas informações, viu, Paula? Pois é, recado dado, convite feito, pelo menos do SESC, mas já vou reforçar para você aí de casa que ainda não fez sua inscrição do Hack and Play, corre, faz sua inscrição, procura nas redes sociais, no site. No G1 também tem informações sobre esse evento gigantesco que acontecia lá na capital pernambucana e desembarca este ano aqui em Caruaru com uma vasta programação, muitos profissionais gabaritados de renome nacional. Então, tem também diversão do SESC para você. E olha só, vou encerrar meu ao vivo com essas imagens aqui de uma transformação constante, inclusive ali, ó, Porto Digital, que agora desembarca aqui na região central da cidade, junto com o Hack and Play nos últimos ajustes. Convite feito, Almir. Todo mundo aqui convidado, então. Muito bem, Joel, é isso. Convite aceito, não é? Vai ser demais esse rolê. Valeu, Joel. Bom trabalho para você. Vamos para Garanhuns agora, pessoal. A Secretaria de Saúde do município está reforçando a importância da vacinação nos recém-nascidos, nos bebês. Sobre isso, a gente vai conversar com Leonardo Costa. Ele está ao vivo com a gente também e vai trazer todas as informações agora. Boa tarde para você, Leonardo. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Olha só, tá rolando aqui em Garanhuns a Semana do Bebê. Semana essa para reforçar a importância, da primeira infância dessa criança e também da vacinação, porque a gente sabe que
Nesse período aí do nascimento até 5, 6 anos de idade, tem alguns prazos, algumas vacinas que não podem ser esquecidas. Por isso, eu vou conversar agora com a diretora de Vigilância em Saúde aqui do município, que é a Nayara Almeida. Vou chamá-la aqui para conversar com a gente. Nayara, conta aí para a gente quais são as vacinas que não podem ser esquecidas nessa primeira infância. Olá, boa tarde. Então, como não tem como a gente falar de primeira infância sem falar de vacinação, né? Então, desde o nascimento, né, que a gente tem 2 vacinas que os bebês precisam tomar ao nascer, que é a BCG e a hepatite B. Elas estão disponíveis nas maternidades públicas e as filantrópicas, né? E aí, essas vacinas, elas não podem deixar de ser administradas. E ali no primeiro ano, quase todos os meses a gente tem vacina para ser realizada. Então, tem mês que o bebê toma 4, 3, 5 vacinas. Então, a gente não pode, principalmente nesse primeiro ano, até completar os 2 anos, é ali a nosso monitoramento para, principalmente os menores de 2 anos, não faltarem nenhuma vacina no esquema. E caso a mãe esqueça aí alguma vacina, tem como buscar um posto de saúde, reforçar, completar essa caderneta de vacinação? Sim, até para isso a gente pensa, né, no caso, o Ministério da Saúde, ele se organiza juntamente com os fabricantes de todas as vacinas. Então, cada vacina ela tem um prazo máximo a ser administrado. Tem o tempo ideal, né, que é dentro daquele tempo que a criança completou a idade, então é o recomendado, é o ideal. Mas não é porque perdeu naquela idade ou perdeu o prazo que a criança não vai poder tomar a vacina. Então, todas as vacinas têm o seu prazo máximo para ser administrada. A gente pede só que não deixe muito para depois, porque sempre tem uma posterior, uma segunda dose, uma dose de reforço. Então, cada vez que você atrasa uma dose, pode atrapalhar aí as doses posteriores. Olhando a primeira infância, essas primeiras vacinas que vai garantir um adulto saudável, né? Com certeza. É na primeira infância, né, que é feito um estudo realmente qual a idade ideal. Então, a primeira infância ela é a idade ideal para administrar todas essas vacinas, porque são vacinas para doenças imunopreveníveis. Então, se a gente pode prevenir vacinas ao longo de toda uma vida, então a gente deve ser feito, né? E como é que está a cobertura vacinal aqui na cidade, principalmente na primeira infância? Então, graças a Deus a gente tem uma cobertura vacinal muito boa, que é acima de 95%, que é o que o Ministério da Saúde preconiza. A gente tem alguns gargalos em relação a algumas vacinas que elas têm prazo de validade após a abertura, né? São elas a febre amarela e a tríplice viral. Elas têm só 6 horas após a abertura. Então, a gente tem toda uma organização dentro da nossa rede, que conta com 41 salas de vacina, mais a sala de vacina do SESMO, que então são 42 dentro da nossa rede, para dar esse suporte a todos os usuários, né? Em relação ao horário de funcionamento dessas unidades e em relação aos documentos também necessários, que não podem ser esquecidos, principalmente a caderneta, né? Isso, exatamente. A caderneta ela é essencial, né, para ser avaliado ali qual a vacina que o paciente está precisando. A gente trabalha muito também com o sistema de informação. Então, dentro do sistema de informação, às vezes a mãe perde ou esquece. Então, os mais novos, né, que já tem um sistema mais consolidado, a gente consegue consultar no sistema, mas o ideal e o fidedigno mesmo é a caderneta. Então, as nossas unidades básicas, elas funcionam de 7h30 da manhã a 4h30, com a pausa para o almoço no meio do dia. E a sala de vacina do SESMO, que ela funciona a partir das 7 horas da manhã até as 4 horas da tarde. A gente pede só que não deixem para o final do dia, justamente porque são imunobiológicos, então a gente tem que ter toda uma administração de segurança. Então, acondicionamento, né, geladeira, câmara fria. Então, a gente pede só que as pessoas não deixem para o final do dia. E os documentos são aqueles documentos triviais que a gente leva para qualquer serviço de saúde, né? Documento de identificação, geralmente a gente pede com foto, CPF principalmente por conta dos sistemas, né, que a gente fala que precisa fazer esse registro, e a caderneta, que é essencial. Nayara, muito obrigado pelas informações. Então, você é de casa, aqui de Garanhuns, fique ligado, tem 42 pontos de vacinação. Primeira infância é super importante para um adulto saudável, viu, Almir? Exatamente, Leonardo, para cuidar, né, do futuro. É uma geração inteira que está chegando e a gente tem que cuidar muito bem. Muito obrigado, viu, Léo? Bom trabalho para você.
E agora a gente vai conferir o Me Conte Sua História de hoje. Você gosta de castelos? Aquelas edificações que aparecem em vários contos da literatura, dos filmes também. Olha, em Pesqueira, aqui no Agreste, um homem gosta tanto desse tipo de construção que realizou um sonho antigo, da adolescência. Veja na reportagem de Franklin Portugal e Robson Santos. Castelos fazem parte da ficção, mas também do passado do nosso mundo real em boa parte do planeta. São pontos de visitação turística. Sempre esteve nos sonhos dele. Conheçam Edivonaldo Bezerra Torres, 62 anos. Natural de Pesqueira, no Agreste do estado. A cidade em que um pai, de condições humildes, trabalhou muito pelo futuro dos filhos. Meu pai criou 11 filhos com salário mínimo. Ele era empregado de fábrica peixe e na minha infância eu juntei vidro, ferro, osso para vender e foi daí até que nasceu o instinto do comércio, né? Meu pai conseguiu formar os 11 filhos, né? Colocou 10 em banco, entendeu? 4 na Caixa Econômica, 4 no Banco do Brasil, 2 no Banco do Nordeste. E por aí foi, né? Eu mesmo sou aposentado da Caixa Econômica. E por que o castelo sempre foi um sonho? Eu fui muito influenciado, né, pela literatura russa e então eu li Dostoiévski, eu também, Kafka também, que não é russo, mas eu li Kafka, O Castelo, aí isso me influenciou. Tudo isso com 16, 17 anos eu tive acesso a essa literatura. E daí acho que eu fui influenciado por isso. Desde novo eu imaginava fazer alguma coisa diferente. Aí tem aquela questão de você gostar de Gaudí, de gostar de Brenan também, entendeu? Isso aí tudo vai dizer, eu posso, entendeu? Então tem essa inspiração, né? Tem esses mentores, né? Que a gente vai tendo na vida, vai tendo acesso. Nas viagens vai visitando e é por aí. Mas para acreditar em castelo firme e forte, era preciso superação. E só havia um caminho para vencer as dificuldades financeiras. A gente se dedicou muito ao estudo. O meu pai foi muito insistente nisso. E ele fez diferença, porque de onde eu venho, da minha rua de infância, quase ninguém estudou, entendeu? Então, meu pai é um exemplo que botou a gente para estudar, forçou no estudo. A superação vem do estudo mesmo, entendeu? Do conhecimento. Em meio a este sonho, um acidente de trânsito e uma perda traumática. Em uma colisão de veículos, Edivonaldo perdeu a primeira mulher. Foi um tempo de dor e depressão. Pelo fato de ter passado por superações, né, por momentos tão difíceis, né, você vai moldando sua alma, né? Então, isso é uma coisa que está na parede da memória que eu dificilmente acesso isso. Dificilmente acesso isso porque acho que o cérebro humano, sequer eu me lembro do acidente, entendeu? Eu apaguei ali... fiquei... a memória foi totalmente apagada. Acho que a dor, o sofrimento do momento, né? O próprio cérebro, ele se encarrega de uma proteção. Diante do abismo que se mostra, superação é tudo. E melhor ainda quando vem com a realização de um sonho. É só lembrar da atração por castelos. E esse aí, foi construído por Edivonaldo em mais de uma década de trabalhos. Sonho concretizado, bem no bairro Pedra Redonda, em Pesqueira. Eu ainda era gerente da Caixa Econômica e, paralelamente, eu tinha
eu tinha esse filme meu comercial desde a infância e eu sempre pensei, mesmo na Caixa Econômica, eu ficava pensando em algum negócio, né? Eu nunca imaginei que eu ia ser eternamente funcionário de banco. Eu sempre pensei em alguma coisa. Aí, como surgiu a oportunidade, eu comecei com consórcios, entendeu? De consórcio lojas e móveis elétricos e por aí. E não parou por aí. O trabalho como bancário e o empreendedorismo nas lojas por 50 municípios deram e dão a base financeira para a obra deste lugar. É o segundo castelo na vida daquele menino sonhador e hoje empresário orgulhoso. É inacreditável, né? Eu jamais imaginei que estaria fazendo isso, né? Mas é uma satisfação muito grande, né? Eu saber o que eu sonhei, né? Está se tornando realidade. Um lugar que parece sim. Edivonaldo retirou a inspiração dos livros, moldou ao próprio jeito. Percorrer os olhos por aqui é como virar página a página do que está na estante do coração dele. Que visual! Será que ainda estamos no mundo real? Se sairmos do transe, poderemos ver que estamos na Fazenda Santa Helena, entre Pesqueira e Arco Verde. Quanto mais a gente anda por aqui, mais pode constatar. Sabe aquela capacidade que alguém possa ter de enxergar, onde não tem nada, e de repente, com um trabalho realizado, a arte salta aos olhos? Isso sim é genialidade. Está bem presente naquela igreja em estilo medieval. Essa igreja foi montada com restos de construção de uma estação ferroviária que tinha aqui em Ipanema, que foi demolida. Aí eu fui lá e peguei os restos e montei, né? Uma coisa, eu montei durante a pandemia, mas esses blocos de pedra que eu trouxe é ainda da época dos ingleses, quando eles montaram a estação ferroviária, né, da Gatwick. A casa enorme Edivonaldo construiu ao lado do castelo. É assim mesmo, cheia de cômodos, em que ele lançou luz e com diversas ideias. Caminhar até a varanda e contemplar a criação, o que saiu da cabeça. Tudo satisfatório, desde o lago artificial feito com escavação, logo aí adiante. E quando descemos até partes subterrâneas da casa, mais surpresas. A inventividade, a capacidade de criar ambientes, não tem limites. Quando a gente fala de Edivonaldo, que com certeza realizou muito mais do que imaginava. Esse local onde eu estou agora é um exemplo de tudo isso. Esta é uma adega que fica a 17 metros de profundidade. Nós estamos embaixo daquele lago criado que fica em frente ao castelo. A adega com espaço para 900 garrafas de vinho. Um ambiente aqui para receber amigos e familiares. Por todo canto corre água por canais feitos usando elementos naturais. É a água que vem do lago acima das nossas cabeças. Rio que move este sonhador hoje. Por que todo o esforço para terminar esta obra? No que ainda falta? Uma coisa que me deixa muito triste é que a arquitetura perdeu a beleza. Quando você anda por Olinda, até para Pesqueira Antiga e pela Europa, você vê o quanto a arquitetura era bonita, né? E hoje é uma arquitetura plana, né? A questão de custo. Então, a arte, ela vai incentivar, tudo que eu faço aqui, vai incentivar outras pessoas também a fazer esse tipo de investimento. Esse é o legado que eu imagino. Eu imagino que crie nas pessoas pensar. Eu pretendo fazer um museu aqui ao ar livre e as peças, né, fazer as pessoas pensar e interpretar cada peça de arte que tiver aqui exposta aqui, né? Eu pretendo fazer isso com artistas da região
e incentivar as pessoas, né, os artistas da região, a criar uma obra de arte exclusiva para aqui. Então, a arte, ela faz a pessoa pensar. É isso que eu imagino. Vimos, portanto, que é fundamental desenhar sonhos na mente e correr atrás. Que este exemplo de pesqueira possa motivar e ser guardado no castelo de força que exista em cada um. Que demais, que história! E assim termina o seu AB1 dessa terça-feira e a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. A gente se despede com imagens aí do bairro do Salgado. Boa tarde, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser.